Fala, então, agora eu preciso falar com vocês sobre betas, né, que é o erro do tipo 2. O erro do tipo 2, basicamente, ele significa... é quando existe uma diferença real e não se encontra uma diferença significativa, tá? A gente não encontra um P menor do que 0,05 quando era para ter encontrado. Basicamente, você chegar, uma médica, e chegar para uma mulher em idade fértil, com um barrigão e falar, você não está grávida, sendo que a gente tem claras evidências a crer que, enfim, que a mulher está grávida. Então, se a hipótese nula não for correta, qual a chance de um erro tipo 2 acontecer? Não se detectar uma diferença estatística entre os grupos. O beta, ele determina a tua taxa de, a tua probabilidade de cometer um falso negativo, tá? O beta é, se houver um efeito, eu aceito errar beta por cento das vezes, tá? Uh, eu aceito errar é o quê? Dizer que não tem efeito. Então, geralmente se estipula um beta de 20% na literatura, com base numa convenção também igual o 5% do alfa. Então, se a gente inverter, quer dizer que quando houver um efeito, quando esse efeito realmente existir, eu vou detectar esse efeito 1 menos beta por cento das vezes. Então, se eu tolero 20% de erro, eu tenho 80% de sensibilidade. E isso é o poder estatístico, tá? Então a gente tem essas duas curvas aqui, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Lembre-se que isso é o framework de Nyman-Pearson, que você tem uma hipótese alternativa e em Fisher você não tem isso, tá? E aqui é a linha que cruza a hipótese nula e a hipótese alternativa. Tudo à esquerda dessa linha que corresponde à área da hipótese alternativa, seria o beta. Seria, se você achar um resultado aqui, você pode estar cometendo um erro do tipo 2, porque você tem 20% de probabilidade de aceitar a hipótese nula quando a hipótese alternativa é verdadeira. Lembre-se que a hipótese alternativa é, existe um efeito, e esse efeito é centrado em um número, em uma quantidade, assim como a hipótese nula é centrada no zero. E ambas vão seguir uma distribuição normal, tá? E o alfa é tudo que está à direita dessa linha, dessa linha vertical. É, é você falar que a hipótese alternativa é verdadeira, tá? Quando a hipótese nula, na verdade, quando a hipótese nula, na verdade, que é, tá? Então, uh, tudo que está aqui, tá? Tudo que está o poder estatístico é um menos o beta, então ele vai ser toda essa curva aqui, e aí quer dizer que você tem uma probabilidade de 1 menos beta por cento, né? Se você utilizar o beta de 20%, você tem 80% de probabilidade de identificar um efeito, tá? Descontando de alfa. Por isso que o poder estatístico também depende do alfa, tá? E por que 0,05 e por que 80% de poder? O Fischer, ele já falava que era conveniente utilizar dois desvios padrões na curva normal, para, ou seja, um limiar de 5%, um alfa de 5%, para determinar se o estudo era positivo ou não. Para ele não tinha cálculo de poder. Nyman e Pearson também falavam que esses valores eram para ser usados de acordo com o pesquisador que determinava isso. Só que quando você está assumindo que alfa é igual a 5% e beta é igual a 20%, isso quer dizer que você tolera 4 vezes mais erros do tipo 2, falsos negativos, do que erros do tipo 1, que são falsos positivos. Isso faz sentido no seu trabalho? Que erro que importa mais? Qual o erro que você quer tolerar mais no seu trabalho? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. Você está num banco ali que você está querendo explorar várias coisas, talvez realmente seja mais tolerável o erro do tipo 1, tá? Agora, se você está numa pesquisa confirmatória, por exemplo, em seres humanos, no ensaio clínico, talvez cometer um erro do tipo 2 seja bastante sério, né? Porque você está gastando, enfim, humanos, né? Você está utilizando, enfim, você está utilizando material que enfim, tem toda uma ética por trás. E lembre-se que a ciência, o primeiro princípio da ciência é que você não deve enganar a si mesmo e você é a pessoa mais fácil de se enganar. Então pense sempre isso. Qual é o erro que eu quero admitir mais na minha pesquisa? Essa questão do beta, do poder de 80% e do beta de 20%, já é uma convenção em cima de outra convenção. Porque o Cohen, lá em 1900 e pouco, ele fala assim, usando aqui o framework, né, de Nyman Pearson, pelo menos atribuem a ele essa questão do poder de 80%, já que está todo mundo utilizando esse ponto de corte de 5%, e eu já expliquei antes aqui por que isso aconteceu, que não era para ter acontecido dessa forma. Já que tá todo mundo utilizando esse ponto de corte de 5%, vamos usar um beta de 20%, que aí a gente estipula um balanço entre 1/4 entre o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, que seria 5% sobre 20. Ou seja, você está assumindo que cometer um erro do tipo 2 é 4 vezes, você é 4 vezes menos pior do que você cometer um erro do tipo 1. Mas isso começou a ser utilizado de forma sistêmica na literatura. E, na verdade, depende muito do que você quer encontrar ali, depende muito do que você quer encontrar no teu estudo, da tua pergunta de pesquisa. Então pense sempre no seu teste estatístico, no seu teste de hipótese, na sua pergunta de pesquisa e tudo mais, na hora que você for estipular o seu alfa e o seu beta, como se fosse um extintor de incêndio. Você quer que ah, ele detecte qualquer coisa, ele detecte muitos falsos positivos,
ou ele detecte muito verdadeiros negativos, verdadeiros positivos, perdão. Você quer muito falsos positivos ou muito verdadeiros negativos. Para você ter bastante, para você encontrar bastante falso positivo, você tem que fazer vários testes e pode utilizar um alfa mais flexível, tá? Mas isso pode não ser interessante, porque aí tua casa vai ficar disparando sempre que você fizer a torrada, tá? Então depende muito do que você quer. E se você quer identificar somente quando o negócio está preto, somente quando realmente está pegando fogo, você tem que ter ali, pode ser que você precise utilizar um alfa mais estrito, por exemplo, tá? É, você só aceitar, por exemplo, quando der menor do que 0.01, menor do que 0.001, até pontos de corte menores. Alguns pontos de corte menores já foram adotados em algumas áreas e já estão sendo pensados nessas áreas, como a medicina, como a psicologia e como a epidemiologia genética, tá? Então acho que esse é o recado que fica.